tudo bem? Estamos em mais um Prevcast e hoje eu estou aqui com o casal que está revolucionando a construção civil. Tá? Eu não sei lembrar o que vocês estão fazendo. Eu olhei e falei, cara, o que eles estão movimentando? Estou aqui com a Ellen, com o Rafa, do Network Constru. Eles são CEO da MDR Engenharia, trabalham com prevenção contra incêndio também. E vieram aqui contar um pouquinho para nós sobre a história deles, sobre a importância da prevenção contra incêndio, explicar da onde que surgiu esse movimento que está levando a construção civil para um outro nível, para um outro patamar, e vieram aqui compartilhar com a gente. Gente, vocês sabiam que o Prevcast é o primeiro podcast de Prev do Brasil? Uau, Nossa. não sabia. Nem Parabéns, hein? Me Parabéns. falaram, sabia que é o primeiro? Deu. É o primeiro? Eu fui ver e falei, caraca, é o primeiro. Que legal, parabéns. Eu fico Parabéns, honrado, inclusive, participar verdade. desse movimento. Viu? Vocês são super convidados, participantes. Gente, sejam muito bem-vindos. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada por vocês terem saído da casa de vocês. Pô, quarta-feira, 11 horas, né? Vim aqui gravar, né, véspera de feriado, trânsito, São Paulo. Enfim, muito obrigada pelo tempo de vocês, principalmente. E vou pedir pra vocês se apresentarem pra galera. Quem é Ellen? Quem é Rafa? Mas antes da engenharia. Primeiro, quem é Ellen? Primeiramente, quero te agradecer, Rê, pelo convite, né? A gente está honrado de estar aqui agora sabendo que é o primeiro do Brasil. Ainda mais, né? A Ellen, né? Obviamente, primeiro de tudo, eu gosto de falar que eu sou mãe. É uma das coisas, assim, que mais brilha os meus olhos. Eu sou mãe, eu sou filha, então eu sou esposa. Eu sempre me posiciono, tento me posicionar da melhor forma possível para todas as áreas da minha vida, né? Então, eu sou empresária também. Mas hoje o que mais brilha os meus olhos é ser mãe. Eu falo para todo mundo que eu nasci para ser mãe do Samuel. E eu só descobri isso quando ele nasceu. Então, essa é a Ellen, né? Que eu sempre tô pontuando e estando presente ali em cada área da minha vida. Né, da melhor forma possível, me entregando da melhor forma possível, em cada área. Da melhor forma possível mesmo. Porque eu lembro que o primeiro Network Constru que eu fui, cara, de muleta, pé quebrado, maravilhosa. E aí, eu falava, cara, alguém segura essa mulher, manda ela sentar. Obrigada. Tá fazendo com maestria isso de dar o seu melhor em todas as áreas. Parabéns, Ellen. Obrigada. E você, Rafa? Rafa Medranço, esposa dessa maravilhosa Ellen. Pai de Samuel, empresário, atualmente CEO da Engenharia. Sou escritor, tenho 2 livros publicados, estou finalizando o 3º livro, Engenheiro Empreendedor, aprendo com a faculdade não ensinou sobre negócios, vamos ensinar esses engenheiros aí negócios, a empreender. Palestrante, a Rê aí viu algumas palestras nossas já. E estamos aí, Rê, cada dia também em movimento, cada dia colocando constância, né? E saindo da bolha. Você saiu da bolha, né? Nós saímos da bolha e eu acho que todos os profissionais que estão ouvindo esse podcast têm que ficar pensando como eu vou sair da bolha. Então, eu acho que é uma coisa muito importante ali para quando você se apresentar, não ser só apenas um especialista ou apenas fazer uma coisa. Ser igual a Rê, por exemplo, que né, tem podcast, tem um movimento aí surreal. Então, eu costumo dizer que a gente saiu da bolha. Sim. Saiu da bolha. E fala um pouquinho também de você, né? Já fala, mas o podcast é seu, a casa é sua, mas quem é novo aqui já fala um pouquinho quem que é a Rê aí. Quando você fala saiu da bolha, eu gosto muito desse termo, porque fora da bolha, a concorrência é menor, né, Rafa? Por exemplo, Network Constru. Depois eles vão falar sobre, mas não tem. Não existe. É um oceano azul. Tipo, eu tenho. Falo, não tem, eu já faço. É um oceano azul. E sabe que eu tava no evento ontem, e o cara falou assim... eu queria montar um evento, uma mentoria pra movimentar a construção. Eu falei, já tem. Eu, tipo, como já tem? Eu falei, cara, já existe. Eu, tipo, já tá acontecendo, já tá no 6º. Então, quando a gente fura a bolha, a concorrência, ela não tem, porque a galera gosta de ficar ali na média, no igual, fazer o que todo mundo faz. Exato. Fazendo como... fulano fez, eu vou fazer mais ou menos parecido, né? Mas... E da onde surgiu a engenharia? Bom, vamos lá então. Deixa eu falar um pouquinho da minha história, que aí é onde ele entra na minha história, onde entra a MDR Engenharia, onde sai aí o Constru. Então, a minha história é rapidamente, bem resumida. Eu caí na engenharia de laranja. De laranja. Eu fiz uma fundação chamada... Minha cor, parabéns. De laranja. Tava no branding. Eu fiz uma fundação onde eu morava, Jardim Irene, chamada Fundação Cafu. O Cafu ganhou a Copa do Mundo, fui lá, criou uma ONG, eu fiz essa ONG fez uma parceria com a faculdade deu uma bolsa de estudo para ex-alunos
da ONG. E aí deu engenharia mecânica, deu logística e deu administração de empresa. Eu falei, vou fazer engenharia mecânica aqui, que eu gosto de moto, nada a ver uma coisa com a outra. Cheguei lá, vi que tinha cálculo. Eu tava lá, fiquei, me apaixonei pela engenharia, me formei. Mecânica. Só que como eu tenho um instinto empreendedor, antes mesmo de me formar, já tinha uma empresa de serviço. Eu fazia instalação de ar-condicionado e corpo de cozinha. Antes mesmo de me formar, aos finais de semana, eu fazia esse trabalho de engenharia. Quando eu me formei, eu potencializei, né, a minha empresa e aí já fui para frente. Dentro desses clientes que a gente atuava de instalações de ventilação, de ar-condicionado, um dia um cliente falou assim, eu estou com uma dor muito grande aqui. Eu quero instalar aqui a parte de hidrante, eu não consigo encontrar empresa que faça isso aqui. Tem alguém para me indicar? Aí eu, opa, peraí. Se não tem ninguém fazendo, então aí é uma oportunidade. É uma oportunidade. Né? Porque eu trabalhava com ar-condicionado e é um mercado poluído. Sim. Quem tá vendo esse podcast que trabalha com ar-condicionado sabe o que eu tô dizendo, com ventilação, é um mercado poluído. Né? Então eu falei, opa, tem uma oportunidade. E aí fui lá, baixei as normas, enfim. E aí comecei a ler, fiz o primeiro serviço, aí fui na Fundabom, aqui em São Paulo, fiz um curso na Fundabom, aí é onde começou o network, que eu nem sabia o que era network, mas automaticamente eu fui conectando um, conectando com o outro. Tem bombeiros que até hoje são meus amigos daquela época, que eu tinha uma dúvida com ele, né, Eli? E aí foi indo, a gente foi entendendo, daqui a pouco foi aparecendo outro serviço aqui. Quando a gente descobriu que o mercado era um mercado assim, um oceano azul. Literalmente um oceano azul em São Paulo. Muitos condomínios, muitas oportunidades. A gente nichou nossa empresa pro ramo de condomínio. Nessa época, ela não estava comigo, ela estava se formando em design de interiores. Eu tinha outro sócio. E aí eu falei assim, Eli, vamos construir isso junto. Eu vendo a minha parte lá e abro com você uma nova empresa. Vamos? Aí ele, não vou não. Afim. Fala um pouquinho aí. E aí eu falei que eu não queria ser sócia dele, porque o meu sonho era trabalhar dentro do design de interiores mesmo, né? Como design de interiores. Reforma de alto padrão, tal. Era o meu sonho. E aí o Rafa, de tanto ele insistir, ele, cara, a gente vai... É um oceano azul, isso tem muita oportunidade pra gente. Vamos crescer, depois você vira design de interiores. Eu falei, não, mas eu não quero. E ele, não, vamos comigo. E até que ele me convenceu. Eu falei, então vamos. Né? Só que eu não entendia nada. Pra mim, ele falava outra língua quando ele falava sobre combate a incêndio. E aí eu fui aprendendo tudo com ele. Então eu comecei a vistoriar com ele, eu comecei a seguir ele. Por isso que eu falo muito que o Rafa é meu mentor, porque eu aprendi do zero com ele sobre combate a incêndio. Então depois, quando eu fui entendendo cada vez mais, quando eu vi, eu já tava atendendo cliente sozinha, já tava vistoriando sozinha. E aí, tipo, foi acontecendo. E a empresa foi crescendo, a gente foi se dividindo, né, Rafa? E eu falei, cara, tô imersa dentro dessa área agora. E aí eu me apaixonei pela área. Se você perguntar pra mim hoje se eu quero ir pra minha área de design de interiores, não tenho interesse. Zero. Olha o Samuel que tá aqui hoje. A gente tem um telespectador particular, galera. Ele tá aqui ativa. Abaixa, bebê. Abaixa. Obrigado. E olha que fato interessante. Quando a gente começou a área de incêndio, não era igual hoje. Temos podcast, que temos aqui, né, o Instagram, que a gente pode seguir várias pessoas. Não tinha nem Instagram, né? Não tinha vídeo no YouTube, onde a gente poderia aí ver vídeo aí ensinando alguma coisa. Então, a gente literalmente aprendeu, na prática, queimando dinheiro. Literalmente queimando dinheiro. A gente executava a obra, estava errado, o bombeiro reprovava lá. Por que tá reprovado? Não, porque tá errado, porque tá errado. Aí ia lá, refazia, e aí foi aprendendo na prática, fazendo curso com quem sabia. Então, foi muito imerso difícil. Nas ITs, imerso nas normas, ITs, tipo, era a nossa vida, era ler, pra gente poder aprender. Tá, mas antes disso, onde é que vocês se encontraram? A gente, né, já network. passou da engenharia, eu falei, tá, mas calma aí. Quando que chegou o casal? Na verdade, foram amigos em comuns. A gente tava no aniversário de uma amiga. Network. E a gente tava no aniversário de uma amiga e a gente se conheceu lá. E aí, daí, para frente, a gente não desgrudou nunca mais. Vai fazer 13 anos. Mas teve um ponto positivo, né? Quando eu conheci ela, eu já estudava engenharia. Sim. E ela falou, também quero estudar engenharia. Eu falei, opa, então eu gostei dela, hein? Sim. Dos engenheiros, já conectou, né? Já conectou. Dos engenheiros, eu tinha visto... Eu trabalhava no mercado, eu tinha visto um casal de engenheiros que era bem próspero. Então eu falei assim, era muito próximo. Eu moro no condomínio igual eu moro hoje. E eu falei, então eu quero casar com uma engenheira também. Porque eu quero ser próximo também, igual esse casal ali. Sim. E aí, quando ela falou que queria fazer engenharia, eu falei, uau, essa mulher que eu quero. É ela, porque aí... Ô, Rafa, o que é ser próspero pra você? Próspero em várias áreas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala prosperidade, a gente precisa de dinheiro, né?
Por exemplo, eu sou próspero hoje em várias áreas. Saúde, eu sou próspero hoje na parte de filho, né? Eu tenho uma família muito boa. Eu sou próspero hoje nos meus negócios hoje é sólido, ele funciona. Eu sou próspero no meu evento, né? Então, prosperar é dar resultado em alguma área. Então, eu via várias pessoas, eu ia modelando, e esse casal eu vi que era próspero, né, nessas áreas ali. E hoje eu falo que eu sou próspero em várias áreas. Tem uma área ou outra que a gente precisa prosperar ainda? Claro, todo mundo precisa prosperar. Sempre vai ter. Mas hoje eu falo assim, eu sou muito próspero, muito feliz com o que a gente conquistou até hoje. Né? Quantos de patrimônio? Nada sobre isso. Quantos de dinheiro? Com a família que eu tenho, com os negócios, com os colaboradores, com a equipe, com o meu network. O meu network eu falo que isso para mim é o meu maior ativo hoje, dentro do meu negócio, é o meu network. Não é a minha empresa, não é o faturamento, não é o caixa da empresa, é o meu network. O meu network põe 500 pessoas em um lugar sem eu passar por R$1 de tráfego pago. Pra quem conhece tráfego pago, é você ficar rodando lá e aparecer anúncio. Não tem um anúncio no nosso evento. O meu network traz empresas boas que apoiam o nosso evento e ajuda a gente a financiar o evento. Então, um network não tem preço, né? Um network me traz aqui para você estar com a Renata, o melhor do Brasil. Obrigada, nossa. Até perdi aqui. Raciocínio. Então, eu tento que prosperidade é você ter resultado em alguma área da vida. O network, ele faz uma rede de apoio muito sólida, né? Se for bem feito. Muito forte, muito forte. Eu falo que é uma rede que, se você cair, eles impulsionam na Como mesma se eles te agilidade. segurassem, né? Não deixa você afundar. Em 2017, a gente quebrou. A gente acabou... A história nossa é grande. Não vamos contar da história aqui hoje, senão o podcast não vai ser podcast. Vai ser uma imersão cast. Filmecast. Um filmecast. Mas eu vou fazer em pontos, tá? Nós quebramos em 2017. Ficamos devendo mais de R$1 milhão. Pause. Qual foi o seu sentimento? Porque você tinha entrado, você não queria entrar. Sim. Daí quebrou. Na verdade, eu sempre fui... É até engraçado eu falar, porque, na verdade, o Rafa, ele sempre foi muito meu mentor. Na verdade, o meu sentimento foi de desespero quando aconteceu. Só que eu e o Rafa, a gente tinha um jogo muito de apoio, um com o outro. Quando eu via que ele tava caindo, eu segurava a mão dele, falando, não vai cair não, a gente vai continuar. Quando eu tava caindo, ele me segurava. Mas o sentimento é de, cara, o que eu fiz de errado? Aonde eu errei? E, na verdade... Cara, a gente leva muito essa questão, né? A gente não tá errando, a gente tá aprendendo. E a gente volta depois e não volta do mesmo lugar, né? Então, a gente já deu um passo à frente. E ali, naquele momento, eu tenho certeza que era um propósito da gente quebrar. Porque eu e o Rafa, a gente... como que eu posso usar a palavra? Mas, assim, a gente se fortaleceu e amadureceu tanto, juntos mesmo. Só pra você entender, tipo, a gente ficou tão fechado quando a gente quebrou, que... Eu e ele, nós dois éramos os melhores amigos um do outro. Então, tipo, tudo a gente compartilhava. E os nossos momentos de diversão era entre eu e ele. Ali, quebrados dentro do escritório. Então, a gente fazia disputa de louvor. Eu sempre falo isso. Pra gente se animar. A gente fazia perguntas sobre incêndio. Quem sabia responder mais. Então, esse era, né, Rafa? Era a forma da gente se divertir e não sair pra fora. Né? Não estar do lado de fora. Em contato com as pessoas. Porque a gente, por um certo tempo, a gente se resguardou. A gente se guardou. Falou, cara, vamos se resguardar. A gente só vai trabalhar agora pra gente se recuperar. E aí o Rafa veio com uma meta super ousada. Ele falou, vamos fazer isso aqui? Juntos a gente consegue. Eu falei, vamos. E aí a gente começou a trabalhar focado. Pra gente não existia nada fora do escritório. Então, assim, a gente via nossos pais no final de semana e rápido, mais ou menos horário de almoço e tal. E o foco era trabalhar. Então, ali a gente amadureceu muito. Né? Ao mesmo tempo que eu tinha um sentimento de desespero, eu descobri que eu era muito mais forte do que eu podia imaginar. Né? Então, eu entendi o seguinte, que não era a situação que eu tava ali naquele momento que ia distinguir que eu era. Ou que eu tinha que ser. Então, eu só tava ali por um processo, por um momento. Era um momento da minha vida e nada mais. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Isso é só um momento, eu preciso passar, porque lá na frente existe um propósito. Então, o primeiro momento sempre é de desespero. Sempre quando vem algo que parece ser... que parece fugir das nossas mãos, o momento é de desespero, né? Ali o primeiro sentimento é desespero. Mas quando você para, respira, você fala, cara, existe um propósito aqui. É um momento que eu preciso passar para estruturação, para amadurecimento. E aí, esse foi o nosso sentimento. E aí, a gente só focou. Falou, é momento de focar. Talvez seja uma oportunidade, algo que a gente não tá conseguindo enxergar, que a gente precisa enxergar. E era realmente isso. A gente precisava enxergar as oportunidades que estavam na nossa frente pra gente poder crescer. E fortalece, né? Nossa, a dor fortaleceu fortalece muito. demais. Você A dor consegue fortalece criar muito. o plano de qual você vai seguir, como você vai seguir. É isso mesmo. Ô, Rafa, esse podcast a gente tá gravando em junho, mas ele vai sair no mês de julho.
E mês de julho é o mês da prevenção. Tem o Dia do Bombeiro, a gente está transformando o podcast, então, no mês que vai trazer a conscientização Uau, da prevenção contra incêndio. Que legal. Sei que vocês trabalham com isso. Qual que é a importância da prevenção contra incêndio hoje na sociedade? Nossa, eu vou começar da seguinte forma. Quando o Rafa me chamou pra ser sócia dele, eu não entendia muito bem o que era. Eu só falei, tá bom, eu tô indo, mas eu não sei o que é, eu vou te ajudar como eu posso. Quando eu tomei consciência do que era a prevenção contra incêndio, as primeiras noites eu não dormia. Porque eu pensava, eu preciso entender e aprender cada vez mais pra entender se as pessoas que estão executando estão fazendo da forma certa. Porque ali são vidas, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho que não pode ser feito de forma errada. Tem que ser o mais correto possível, porque na hora que as pessoas precisarem, ele tem que funcionar. Então, a gente usa uma frase que é a prevenção falha. Ai, desculpa. Incêndio corre, a prevenção falha? O incêndio ocorre onde a prevenção falha. E eu não, pra mim, essa frase não fazia muito sentido até eu entender bem a área. E depois fez muito sentido, né? Então, aonde não tem prevenção, o perigo tá ali. Então, tipo assim, o que eu queria conscientizar as pessoas é a importância de ter a prevenção, os equipamentos de prevenção. Né? A gente teve um cliente que ele ficou anos sem fazer a prevenção, sem fazer a instalação dos equipamentos. E com um mês de instalação, o condomínio pegou fogo. E ele falou, cara, se eu não tivesse... Foi uma tragédia, assim, uma loucura, porque as pessoas não conseguiam sair do condomínio. Mas o que salvou as pessoas foi o alarme de incêndio. Então, assim, ele falou, cara, se eu não tivesse, o que seria? Ele falou, eu teria perdido metade do prédio. Né, Rafa? Então, assim, as pessoas, elas precisam entender a importância, né? Não é sobre... isso atrai. Não atrai, na verdade, né? Os equipamentos, eles não atraem. Eles previnem, de verdade. Então, eu comecei a pensar, gente, as pessoas precisam entender isso. Como que a gente vai levar isso para as pessoas? E da forma mais simples, a gente sempre levava para os nossos clientes. Conscientização. Pegou fogo. Tua família. Entendeu? Então, tipo, a gente sempre... A gente tem muito essa questão da família, eu e o Rafa. A gente é 100% família, então a gente tentava conscientizar, como o nosso foco é condomínio, são síndicos. Cara, se pegar fogo, a sua família tá estruturada pra sair? Sabe como usar os equipamentos? Sabe pra que serve? Então, a gente começou a trazer treinamentos dentro do condomínio. Né? Sábado, a gente tava sempre dentro de condomínio, ensinando, mostrando pra quem tava à disposição. Ó, a gente consegue... Porque isso também aperfeiçoava o nosso conhecimento, né? A gente sentia qual era a dor das pessoas e a gente trazia pra dentro da nossa empresa. Cara, tinha gente que não sabia nem como tocar no extintor, não sabia nem como tocar o alarme. Então, assim, a nossa forma da gente mostrar para as pessoas a importância foi a gente atuar dentro dos condomínios. Cara, sábado, consegue? Conseguimos. Então, assim, a gente ia dar treinamento dentro do condomínio. Rei, hoje é uma luta que a gente que quer se posicionar, quer conscientizar as pessoas, vai ter que brigar muito. Porque hoje eu não faço mais vistoria em reuniões de condomínio. Mas quando eu fazia, eu já deparei com um cliente falando assim, eu tenho aqui 100 mil de adequação e 100 mil de pintura do prédio. Exato. Vamos pintar o prédio. Eu tenho aqui 100 mil de jardim, dando exemplo, tá? 100 mil de adequação. Não, vamos fazer o jardim. Sempre então, a estética estava à frente. A estética do que a segurança. Mas por quê? Porque é uma bolha. Uma bolha ali, né? O brasileiro, ele, infelizmente, ele foi condicionado a fazer o que é obrigatório. Então, quando alguém vai abrir uma empresa, o que é obrigatório hoje? CETESB, isso, bombeiro. Bombeiro não é obrigatório? Então, deixa de lado. Então, infelizmente, era assim que funcionava antigamente. Eu via assim, dizendo o seguinte, eu só quero a VCB para ter desconto no seguro. Porque o seguro ia fazer lá uma pólice, né? Tem a VCB, então fica um pouquinho de desconto aqui. Exato. Porém, né, em 2019 ali, começou a ver o novo decreto, agora que eu tenho muitos clientes tomando multa, inclusive um acabou de tomar essa semana aqui, tá desesperado, tá mudando muito, porque quando bate no bolso, Mexe aí no é bolso. diferente, mas olha que coisa louca, né? Alguém teve que assinar um decreto ali, né, falar agora vamos multar esse responsável pelo uso, para ele ter Pra ele se conscientizar, né? Mas mesmo assim, quando faz a adequação, e a gente faz um pós-venda e fala, vamos fazer uma preventiva, porque os equipamentos é igual um carro, né? E precisa de manutenção. Uma hora aquela bomba de incêndio pode entrar poeira, o rolamento pode travar, o alarme de incêndio pode cair poeira no detector e obstruir. Ele não quer fazer uma preventiva. Porque não, vou gastar dinheiro com isso para quê? Então é uma luta muito grande, né? Então, por máximo que tenha um projeto que vocês fazem, mais que tenha uma adequação, tem que ter preventiva. Né? Porque não adianta também só você estar lá e não cuidar.
Porque Exato. equipamentos mecânicos, né? Elétricos, vai precisar. Então, assim, é uma briga, né? Eu acho que, assim, se vir das escolas, né? Para a próxima geração já entender a importância de ter a prevenção, combate a incêndio na empresa, no, no condomínio, na edificação, eu acho que a próxima geração ela vai já começar a fazer. Porque essa geração nossa já vive numa bolha. E realmente, o cara ele falou aqui, esse cliente foi aqui no Brooklyn, ele falou o seguinte, tem 40 anos o prédio Exato. e nunca pegou fogo. Por que eu vou fazer isso? E aí, a pessoa que estava fazendo o projeto falou, ó, você tem que fazer porque você responde civil e criminalmente e tal. Por esse motivo ele fez. E aí pegou fogo, um pessoal lá, uma família Eles... de outro país, e tinham várias geladeiras lá numa E um tomada. Benjamin. Um Benjamin. E tinha muita comida armazenada na casa, derreteu, pegou fogo à noite. E aí o morador do lado viu, tocou a sirene, e aí todo mundo começou a correr. Foi uma loucura. Depois de ter conta um pouquinho mais sobre esse caso ali, a gente foi chamado lá pro condomínio, para mostrar agradecer a gente, o nosso alarme tocou. Alguns moradores não saiu de casa porque pensou que era a sirene da polícia. Ou o Porque carro não alarmando. participaram do treinamento, né? Então a gente tem um costume de não entregar uma obra assim, ó. Obra tá entregue. A gente dá um treinamento, chama todo mundo. A gente leva uma apostila, a ele que fez a apostila pelo Canva, né? Ainda, com passo a passo. E a gente pega todo mundo e explica tudo. Exato. É uma brigada de incêndio? Não, uma brigada de incêndio diferente. A gente explica tudo o equipamento, até como configurar o equipamento. Ah, pegou fogo à noite, não é fogo. É só um sinistro. Qual é, amor? É só um sinistro. É só um sinistro só? Só um sinistro. É só uma falha? Você vem aqui, põe um código e tal. Então a gente faz tudo isso. E esses moradores não participaram e não ficou sabendo. Então, E eu acho que é tão legal essa parte de conscientização, que às vezes as pessoas, a gente que trabalha em condomínio, às vezes as pessoas falam, ai, a gente só precisa bater o mínimo de pessoas para poder fazer a brigada e tal. E aí só vai ali algumas pessoas participarem e tal, só para eles baterem o número. E a gente sempre tentou bater para as pessoas, né, explicarem qual que é o sentido e tal. Até por isso que a gente fez uma apostila para poder eles mandarem por e-mail, as pessoas se conscientizarem e entenderem o que é o combate a incêndio, o que é a prevenção. Nesse caso que a gente teve um incêndio, por exemplo, o porteiro que participou de todas as brigadas, ele entrou em pânico. Quando o bombeiro chegou, ele falou, ué, mas você vai para qual apartamento? E o condomínio pegando fogo. E ele não liberava os bombeiros a entrar. Ele entrou em pânico quando ele viu aquele desespero, todo mundo gritando, o interfone dele não parava de tocar. As pessoas ligando para saber se era incêndio, pedindo socorro. Ele entrou em pânico, ele falou, não, mas eu não posso liberar, você tem que me falar para onde você vai. E os bombeiros não conseguiam entrar, né? Então, tipo, são várias coisas que acontecem que as pessoas não esperam durante o incêndio, porque cada pessoa tem uma reação diferente, né? Então, quanto mais a gente tiver pessoas preparadas para combater ou para ajudar a combater até o bombeiro chegar, melhor. Então, por isso que a gente tenta sempre trazer essa questão de conscientizar as pessoas. Ela fez pós-incêndio, né? E ela tinha um professor que falou uma coisa que até hoje eu não esqueço. Ele falou que lá nos Estados Unidos, eles não esperam o fogo acontecer para você estudar uma tecnologia para o incêndio, Sim. né? O Brasil não. O Brasil pegou fogo, teve um sinistro, vamos descobrir o que aconteceu. Agora vamos atualizar a norma agora e vamos tirar isso. Exato. Então você pega ela do Joelma para cá, o Joelma mesmo, pessoas morreram porque tinha portas, né? De um lado para o outro tinha porta. Sim. Então descobriram que não pode ter porta. Aí vamos próximo, vamos então criar a norma lá de saída de emergência. Exato. Então, infelizmente, o Brasil, acontece alguma coisa, vamos estudar o que aconteceu para ir fazer uma atualização, fazer alguma coisa. Já outros países, os Estados Unidos, por exemplo, eles estudam antes de acontecer, né? Então, eu acho que assim, a sua pergunta, né, da conscientização, eu acho que vai demorar muito tempo. Eu acho que a próxima geração, a gente está influenciando para isso acontecer, né? Esse movimento de podcast é muito interessante, porque isso leva mensagem para outras pessoas, né? Tem alguns amigos meus que têm um trabalho muito bacana de síndico, né? A Elane e o Luiz, que faz parte lá do Norte Eu Construo, eles conscientizam o síndico a fazer o que tem que ser feito. Então, um podcast muito bacana também. E eu acho que esses movimentos vão ajudar muitas pessoas a começar a conhecer muita coisa, tá? Ajuda porque eu vejo que o ponto principal, que é a chave que vocês viraram, não tá em vender projeto, vender manutenção. É em elevar nível de consciência. Uhum. Eu vou levar nível de consciência, eu vou fazer todo mundo olhar para isso com o mesmo olhar, eu vou fazer todo mundo se ligar do que é, qual é a importância, como funciona, porque a pessoa ela não vai querer comprar, ela quer, cara, proteção, preciso me Exato. proteger. É isso mesmo. Muda a chave. Sabe como que a gente vendeu muito, a gente fez muito cliente? Todos os nossos vendedores e vistoriadores de condomínio, eles não vão como vendedor. Ele é vendedor. Ele vai como um instrutor. Exato. Então ele chega no condomínio, ele pega o zelador e fala assim, sabe o que é isso aqui?
Tem zelador que está há 30 anos no condomínio e não sabe a função da pressurização de escada. 30 anos. O meu técnico pega ele na mão. Vamos ao último andar. Isso aqui é um dump sob pressão. Quando tiver X pressão, vai pegar, fazer... explica tudo. Desce. Aqui é a grelha. Se você vir que alguém fechou aqui, não pode. Né? Aqui é a porta corta-fogo. Isso. Ele explica tudo. A gente vai com uma mentalidade literalmente de ensino. Chega lá embaixo. Precisa. E simples, né? E tem Simples. que ser um linguajar É uma linguagem muito simples, mas que conscientiza Tá vendo muito esse as detector de pessoas. fumaça aqui na sala de pressurização? Ele não é pegar fumaça para ele ligar a pressurização. Ele é o inverso. Ele vai desligar o sistema. Por que desligar? Porque se vir fumaça de fora, vai jogar fumaça nos andares. O zelador fica assim. Eu nunca sabia disso. Tá vendo esse filtro aqui? Que é um filtro. É um filtro G-tanto. A função dele é ter particulados de X tamanho e tal. Então, tem que tirar, fazer a limpeza por esse motivo. Porque senão vai RT ali. O zelador ficava assim, ó. Quando vinha um síndico, ele levava pro síndico, ó, vê uma empresa aqui hoje que o pessoal me deu uma aula. O síndico falava assim, quero fechar com eles. E quantas vezes a gente recebeu ligação dos síndicos falando isso? Fala, cara, o zelador tá encantado com vocês. Ele aprendeu coisas que ele não sabia, tal. E ele me passou informações que eu também não sabia. Então, isso pra gente foi ficando cada vez mais gratificante, né, Rafa? Porque, tipo, a gente falava que tá fazendo sentido. As pessoas estão entendendo qual que é o nosso propósito dentro do condomínio. E aí foi ficando cada vez melhor. Enrolar mangueira, a gente tá... Sim, quantas vezes, né? Tá, perguntei pra vocês sobre a importância da prevenção na sociedade. A gente chegou nessa ponta da conscientização, né? Beleza, a gente sabe que a importância é muito grande, mas a galera não tem essa visão, então eu preciso conscientizar. Temos hoje podcast, treinamentos, Instagram, eventos, YouTube, enfim, tem dezenas de maneiras para as pessoas terem essa conscientização, se assim a gente pode dizer. Agora, como vocês acreditam que nós podemos levar essa conscientização para dentro da nossa bolha? Engenheiros e arquitetos. Porque aí a gente tem outro ponto. Sim. A gente virou a chave. Tem uma galera que não. Não. Exato. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue... Como que você acredita que a gente... Como que vocês acreditam, no caso, que a gente possa elevar o nível de consciência, engenheiros, arquitetos, fazer com que... Arquiteto, designer, enfim, a galera, por exemplo, que tá projetando, ela veja isso como uma necessidade, não como um negócio vermelho, verde, feio. Eu vou começar, Rafa, que quando eu entrei na minha pós, todo mundo ficava me zoando, né? Ah, porque ela é arquiteta, ela só gosta de coisinha bonitinha. O que ela tá fazendo aqui? Aqui é incêndio. Ela é design de interiores. E aí eles acabavam me... Só que a gente entrou muito com esse quesito dentro da nossa empresa para juntar o design de interiores e arquitetura com engenharia e prevenção contra incêndio, né? Então, não é só uma coisinha. Eu aprendi a admirar, né? Dentro dos prédios. Eu olho, meus olhos brilham. Quando tá instalado, eu falo, gente, que coisa linda. Aí as pessoas falam, como é que você consegue ver? Mas eu acho que não tem uma forma diferente da gente trazer isso para dentro desses profissionais sem ser com a linguagem simples deles entender a importância da vida. Né? Porque é isso, o combate a incêndio é isso. As pessoas, elas veem como um negocinho vermelho feio, né? Um negócio, mas não é. Então, eu acho que dentro com os profissionais, a única forma da gente conscientizar eles é mostrando realmente, eles fazem... Porque eles não entendem, na verdade, também. Né? Engenheiro e arquiteto, mas eles estão ali focados na área deles, né? Então, eles precisam entender o que é a prevenção e o combate a incêndio para eles poderem valorizar e entender qual que é a serventia desses equipamentos. Porque, na verdade, pelo que a gente conversa com as pessoas, às vezes a gente fala com engenheiro e arquitetos, vocês trabalham com o quê? A gente trabalha com prevenção contra incêndio. Mas faz o quê? Então, na verdade, nem os profissionais sabem o que é. Então, a melhor forma, eu acredito, né? Eu, Ellen, acredito que a melhor forma é mostrando para eles a importância. Para que funciona, como que funciona, o que ele faz na vida das pessoas durante o incêndio, como combater. Então, tipo, eu tenho essa visão, né? Que é realmente fazer eles entenderem primeiro o que é prevenção contra incêndio, para eles poderem ver não como um equipamento feio, mas como algo que é muito importante na vida de quem tá dentro daquela edificação. Né? Eu acredito que seja dessa forma. E você, Rafa? Exatamente isso. E são dois tipos de profissional, né? É o profissional externo, aí, o engenheiro que constrói, que precisa de conscientização, e o próprio engenheiro da área de incêndio também. Sim. Porque tem o engenheiro da área de incêndio que faz só o projeto e só desenha. E tá tudo certo, ele só vai lá, faz o desenho dele, o outro só faz a vistoria. Eu acho que, inclusive, começa da gente, inclusive, né? Dos profissionais que já atuam, né? Porque o que acontece? Eu gosto de dividir a área de incêndio em 3 categorias. Projeto ali, que é a parte, né, assessoria, que é o seu expertise, né? Assessoria, projeto,
toda a parte aí, burocrática, execução, então tem a parte de execução, né, que é o nosso forte, inclusive. Uma segunda parte ali, que é a parte de revenda de material, nosso parceiro aqui, Ilumac, né, revende material. Tem uma outra parte, que é a parte aí de preventiva. Se você olhar hoje na área de incêndio, raramente você acha empresa que faz tudo. Que faz projeto, que faz execução, que faz revenda de material, que faz a manutenção, que dá uma chave na mão pro cliente. Então, quando você pega uma empresa que só faz projeto, aquele profissional, tem profissional que não sabe nem o que é como que é a execução? Como funciona um alarme de incêndio. Eu falo isso porque eu já dei muito treinamento para projetistas de incêndio, e não desfazendo, mas dizendo assim, como também eles já me ensinaram muita coisa sobre projeto, até hoje, inclusive, eu aprendo muito com amigos que são projetistas, e esse é uma bolha. Né? Então, acho que começa da gente primeiro, né? Os profissionais entender o que de fato é uma área de incêndio. Como que acontece, começo, né? Aquilo meio, que eles fim, estão projetando. Né? Começo, meio e fim. Então, eu vou dizer aqui esse projeto. Quantos projetos a gente faz as build em obra? Mas porque o profissional, às vezes, ele não se tocou em coisas simples, né? Ô, bebê. Então, acho que começa da gente, conscientizando. Movimentos é o que vai tirar todo mundo da bolha. Movimentos de eventos. Movimentos igual o seu agora, no mês de julho, né? Então, julho, né? Julho. A gente já vê esse podcast aqui, se for antes, tem que vir participar, né? Acabou já. Não tem, so sorry. Então fica para 2024, tá? 2024 você tem que vir participar. E esse movimento como o seu é um movimento poderoso. Sim. O Rafa, eu concordo muito com o ponto que você colocou, e eu até agradeço, às vezes, por não ter uma empresa que faça desde o projeto até a monitoramento. Porque se o projeto está sendo mal feito, você imagina se a pessoa pega pra fazer tudo? Esquece, vai ser péssimo. No entanto, o que eu defendo muito é essas parcerias. É você ir pegando pessoas que estão defendendo as mesmas coisas no mercado, na sua região, na sua cidade, e ir pedindo para eles irem se ajudando, trocando, auxiliando. Quer trazer ele pra cá? Vem cá gravar com a gente. Gravar, filho? Quer? Vem. Já não gosta de uma câmera? Nós vamos dar aqui, quer ver outra coisa? Peraí. Pode continuar, vocês aí, pode continuar aí. Pode tirar. Que eu tava falando da questão da gente ter os parceiros que pensam iguais. E aí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, então vai pegar vocês, deixa eu esperar o Rafa vir. Não, mas é tão legal, só voltando aqui nessa questão da conscientização dos profissionais, a gente pegou um condomínio, pra você ter noção, o alarme de incêndio, os meninos foram pra poder fazer a manutenção que não funcionava, quando eles abriram não tinha fiação. Não tinha fiação. E normal não, é comum. A construtora entregou 100. É comum, tipo, pronto. Né, Rafa? Voltando, né? Então, tipo, é até bom que as pessoas não façam, senão seria mal feito, né? A não ser que pegue alguém que realmente vai abraçar a causa. Agora, parcerias eu gosto. Acho importante. Acredito que seja muito importante, defendo. Você pega alguém que executa legal, que faz manutenção legal e traz. Agora, Rafa, uma sacada. Onde que começa o projeto de prevenção contra incêndio na cabeça de vocês? Em que momento que ele começa? Onde começa o projeto? Onde começa o projeto? Em que momento? Na consultoria. Eu falo que o projeto começa a entender a dor do cliente. Entendeu? Não, mas antes, na fase de obra. Tipo, antes da construção. É que a gente fala muito sobre condomínio, né? Eu já vou direto no condomínio. Mas antes da construção. No arquitetônico. E alguém que tá alugando, procurando um lugar pra alugar? Alguém que tá procurando um lugar pra alugar? Então, a pessoa fala assim, na consultoria, porque assim, qual que é o uso que você quer? Né? Qual que é o modelo? Assim, tá alugando pra quê? Tá alugando pra quê? Né? Eu quero fazer uma borracharia, uma fábrica de borracha. Então, essa é a classificação. Vou fazer um depósito para armazenar meu estoque. Sim, essa é a classificação. Uma fábrica. Então, eu falo consultoria, o que é consultoria? Às vezes não tem esse bate-papo com o cliente. O cliente vai falar assim, eu quero ABCB. Eu tenho aqui o PTU, 700 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. Não. Vamos lá, antes disso, toma aqui checklist aqui. Vamos entender Vamos entender. Dor, né? O que você faz hoje? Por exemplo, é o meu escritório. Aí em cima o escritório, embaixo é a fábrica. É coisa diferente. O escritório é uma coisa, a fábrica é outra. E é aí que a galera erra. A galera não entende que começa lá. Tipo, o cara tá pensando em expandir. Você começa ali junto, no aluguel. Procurar aluguel. Só que aí, essa informação, né? Você ter esse nível de consciência, ele vai vir muito da bolha que você convive, do ambiente que você tá. Isso. Que aí tem a sacada incrível de vocês de criar o Network Constru. O que é o Network? Eu conheço, né? Lógico. Mas o que é o Network Constru?
Network Constru é um lugar de conexão e negócio. Olha que legal, interessante. Network Constru. Net, rede, Constru da construção civil. Então, tudo que envolve ali serviços em casas, indústria, é construção civil. Né? Ou construindo do zero, ou já construiu, é construção civil. É pegar o terreno ali vazio e entregar a chave para o cliente. Tudo que tem dentro dessa área é Network Constru. Né? A gente costuma falar assim, é para engenheiros, arquitetos e empreendedores da construção civil. E aí a galera costuma falar, mas eu sou lojista, posso ir? Ah, eu sou instalador. Gente, é todos os empreendedores da construção civil. Então, assim, desde que você esteja envolvido em qualquer coisa dentro da construção civil, Network Construção é para essas pessoas. E quem não é? Estou pensando em construir. É um lugar para encontrar profissional? É um lugar para encontrar pessoa. É, o profissional. Ali é o ideal, né? Tem um mar, né? Você tem um mar de escolhas. Mas qual que é a pegada do Network Constru, Rê? Eu descobri, nesses 12 anos meus de negócio, que eu precisava de outras pessoas que, pro mundo, são concorrentes meus, mas não é concorrente, são amigos, porque... Pessoal, olha só. Se você for agora aí, digitar Casa dos Dados, e digitar assim, o KNAI, condomínio predial, vai aparecer 280 mil condomínios em São Paulo, no Brasil. 280 mil condomínios no Brasil. 60 condomínios verticais, 60 mil condomínios verticais em São Paulo. É muito condomínio. Condomínio, tá? Eu não tô falando de indústria, eu não tô falando de shopping, eu não tô falando de mini padaria, mini mercado. Eu tô falando de condomínio, que é a nossa especialidade. São Paulo, aqui na bolha de São Paulo mesmo, são 24 mil condomínios verticais. Tem noção que é 24 mil condomínios? Nem se você quiser, você atende todos. 0,03% a gente não dá conta de atender. Imagina. Como que eu olho pro meu amigo Eliel ali, um abraço Eliel, e falo, Eliel é meu concorrente, que tá lá no Espírito Santo. Não tem base isso. Meus amigos que estavam lá ontem no Constru sábado, o Alisson ali, né? Como que eu olho para esse pessoal e falo que é meu concorrente? Eles não são meu concorrente, não tem base de concorrente. E muitos profissionais entram numa bolha. Então, o Constru, ele foi criado justamente para quebrar essa bolha também, de ter profissionais de várias áreas ali, e áreas, inclusive, da mesma área, e fazer network, e fazer conexão. Olha que coisa interessante, né? Eu vi você lá, com várias pessoas da área existente também, conversando e conectando, e vai estar, inclusive, no seu evento agora no dia 7. O evento, dia 7, eu tô recebendo muita pergunta assim, tipo, por que você tá trazendo concorrente? Eu falei, quem é concorrente? Elaine. Eu falei, cara, qual é a concorrência? Alguém me mostra, gente. Mas o Rafa, ele também faz evento. Eu falo, caraca, vocês não estão entendendo. Cada coisa... Nossa. Quando está a chave nas pessoas, e aí o Constru veio com essa pegada, né? A gente trazer esses profissionais para o mesmo ambiente e conectar. Por quê? O Constru tem 4 pilares. Você já foi 2 vezes, tá cansado de ouvir isso, né? Eu posto todos os dias. Quais são os 4 pilares do Network Constru, pessoal? Novos amigos, novos acessos, novos aprendizados e novos negócios. Então, a nossa amiga Elaine, por exemplo, e você gerou amizade. A amizade não tem preço. E ver a live de vocês, que live poderosa foi aquela? Compartilhando a experiência de cidade de uma e tal. Isso não tem preço. Acesso. Às vezes você está um cliente lá na sua cidade que tem um trabalho em Espírito Santo, conecta ela. Às vezes tem alguém na sua cidade, ela conecta você. E vice-versa. Um acesso. Aprendizado. Quantos erros você sofreu, Rei? E aprendeu? Quantos erros a Renaine teve e aprendeu? Só que tem coisa que você vai errar ainda. Só que ela já errou. Pergunta. Ela vai falar assim, não, Rei, não erra aqui não, faz isso. Você vai evitar um erro no aprendizado. E negócio que é natural, né? Gera, então, acontece. Acontece. Então, o pilar do Constru é esse, né? É novos amigos, novos acessos, novos aprendizados e novos negócios. Então, por isso que é aquela frase que eu falo todos os dias, que é o resultado que você não tem está com a pessoa que você ainda não se conectou. E aí o Constru veio com essa pegada de conectar pessoas de várias áreas. Eu honro a Deus, assim, por ter essa oportunidade de ter criado esse movimento. Hoje, os melhores da área de incêndio, eu posso dizer que são meus amigos hoje, né? Preview Group. Nossa, hoje tá uma panela, né? Tá virando uma panela. Rafa. Virou uma panela. E... Rafa não, né? Ellen também, os dois. O Network Constru, ele é um evento para eu conhecer pessoas. Sim. Da minha área, né? Fazer amigos, parcerias. Quando é o próximo? O próximo é dia 26 de agosto.
E aqui em São sábado do Paulo. mês. Então você que Isso. tá ouvindo o podcast vai saber. Dá tempo. vai Tem um tempo, mês hein? pra se organizar. Entra no Exato. Instagram lá, Ellen Medranço, Rafa Medranço, o Network Constru, da única que tem lá no Instagram. Vai estar o link lá na bio, se inscreva. Vai ser para 250 pessoas, poderoso, aqui em São Paulo, viu? Então, vem conectar com a gente, viu? E a Rê vai estar aí. Com certeza. Aí, ó. Não, o primeiro eu vim só pro Network Constru, aí eu aproveitei pra ir na Feicom. Dessa vez eu vim de novo também, vou estar aí final de agosto também. Uau. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Obrigada por terem vindo aqui de novo, né? Pelo tempo de vocês. Eu sempre agradeço por ter vindo compartilhar. Vou pedir pra galera deixar o Instagram de vocês aqui na tela. O pessoal Legal. já pega, já busca. Tem que agradecer a Lumac. Lumac é a patrocinadora também do A Network Lumac é Constru, né? poderosa. Aqui, ó, né? Também, patrocinadora Network Constru. Um abraço, Cara, Gabriel, Giovana, Qual a Alex. importância, vocês que têm um projeto, assim como eu tenho um projeto, Aham. qual a importância de ter empresas que abraçam a causa? Qual a importância? A gente estava falando sobre isso essa semana, né, Rafa? Eu acho que só da pessoa... primeiramente, porque acreditou no nosso sonho, acreditou que é possível a gente transformar a vida de outras pessoas, porque o Network Constru é isso. As pessoas entram ali e saem transformadas, porque todas as pessoas que estão ali, elas buscam o mesmo objetivo, elas acreditam no mesmo propósito, né? Então, eu acredito que só de acreditar no mesmo objetivo que a gente, no mesmo propósito que a gente, e investir ali com a gente no sonho, cara, não tem preço. Eu não sei nem... Eu Vale, sei até né? as palavras. Eu conheci a Giovana, né, no MAC, né? Em um evento. E aí conheci ela no evento e quando eu descobri o coração deles, né? Da Giovana, do Gabriel, do Alex, do pai dela, eu falei, eu quero andar junto com eles. Eu troquei nossos alarmes de incêndio, que era Fornecedores. outros fornecedores aqui em São Paulo. E hoje estou implantando ele no MAC só por entender, né, o coração. Então, automaticamente surgem negócios, surgem parcerias. E, assim, é uma semente que eles estão plantando. Né? E muitas pessoas estão aprendendo com eles, estão ali levando a marca. E é uma semente. E é o que você falou lá no comecinho, né? A importância da conscientização. Teve uma arquiteta que postou ontem um stories. Ela falou, eu amei a apresentação da Lumac. Ela postou, eu dei uma Lumac, não mandei. Aí Lumac só falou 5 minutos da empresa e falou um pouquinho da história deles. Exato. Já impactou a vida de uma arquiteta. Olha que coisa interessante. Então, as empresas que puderem investir, que puderem sair da bolha aí, né, e querer ajudar outras pessoas, eu acho que faz total sentido. E outra coisa, ali dentro do Network Constru não é só pela marca estar ali, né? Mas a marca, ela sempre tem algo a contribuir com quem está participando. Então, eu acho que é o mais interessante, o mais importante. A gente tem feedback, sim, de todas as pessoas que passaram pelo palco e também das pessoas que não subiram no palco. Então, assim, além da marca estar em evidência, tem muita questão do que a marca tem por trás, né? Qual foi o crescimento, a história de incentivo para quem está escutando embaixo, no palco, no público embaixo, né? Então, são tantas coisas, assim, a questão de ter as pessoas que acreditam no nosso projeto, que eu perco as palavras, assim, eu não sei nem como agradecer, sabe? É bom ter gente ajudando nesse movimento, né? Sim. E a Ilumac também veio aqui, falou, gente, viu o podcast, a gente quer participar, quer estar junto. Então, muito obrigada, galera da Ilumac. Galera que tá acompanhando, a gente deixou um QR Code aqui na tela pra vocês seguirem. Vai direto pro WhatsApp do Alex, da Giovana, tenho até dó. Legal. Gente, muito obrigada. O Rê, seu tempo estourou. Fala. Deixa eu só deixar uma frase aqui pra gente finalizar. Por favor. O tempo dela estourou, né? Finaliza. Você aí quer sair da bolha, tá? Entenda uma coisa. Você nunca vai conseguir furar a bolha dentro da bolha. Imagina que você tá na bolha e o palito que vai furar a bolha tá lá de fora. Eu preciso de alguém que vai vir pra lá de fora e vai furar a bolha. Então, entenda uma coisa. As pessoas que te trouxeram até aqui, onde você está até hoje, elas não vão te levar para um próximo nível. Quem vai te levar para o próximo nível são novas pessoas. Então, por isso que eu falo que o resultado que você não tem está com a pessoa que você ainda não se conectou. Vem pro Network Constru, conectar com novas pessoas, levar a sua vida e o seu negócio para um próximo nível. Rê, muito obrigado. Já tava até Gratidão. fora aqui, já na tela, já tava, finalizou. Gratidão. Obrigada, Gratidão, gente. curte Esse foi conosco. mais um Prevcast. Rafa finalizou, eu nem vou terminar. É isso.